Glória a Deus. Vamos à palavra do nosso Deus. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Diga glória a Deus. Jeremias, capítulo 1. Você vai hoje aprender algo muito forte da parte de Deus. Jeremias, capítulo 1, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, e que se você sair daqui praticando essa palavra, sua vida muda hoje. Sua vida muda hoje. Se você praticar essa palavra, sua vida muda hoje. Põe a mão na sua Bíblia e diga: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo na tua palavra. Versículo de número 11. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: o que vês tu, Jeremias? Respondeu ele: vejo uma vara de quê? De amendoeira. Primeira parte do versículo 12. Vamos ler junto? A primeira parte do versículo 12 diz assim: disse-me o Senhor. O que o Senhor disse? Viste bem. Olha para cá, daqui a pouco eu termino o versículo. A palavra do Senhor veio a Jeremias e deu uma visão para ele e perguntou: o que foi que você viu? Ele disse: eu vi uma vara de amendoeira. O Senhor disse para ele: viste bem. Diga glória a Deus. Essa é a visão que Deus quer que eu e você tenha. E Deus, Ele quer que a gente venha enxergar bem. Diga glória a Deus. Só que toda vez que eu falar de visão aqui, de vista, não é exatamente a física, mas é a espiritual. Entende uma coisa? Deus, Ele quer de mim e de você que nós venhamos ter uma boa visão a respeito da nossa vida, e mesmo mediante as dificuldades. Quando ele leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, ele faz quase a mesma pergunta. Diga glória a Deus. Ele faz quase a mesma pergunta. Ele faz quase a mesma coisa. Porque, entende uma coisa, a situação da sua vida, não é difícil para Deus mudar a situação da sua vida. Não é difícil para Deus transformar a sua vida. Não é difícil. Mas tem muitas pessoas que Deus ainda não mudou a situação da sua vida, porque não é por causa dele, mas é por sua causa. Ele não conseguiu mudar ainda a sua visão. A sua vida só vai mudar quando você aprender e começar a mudar a sua o quê? A sua visão. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Diga glória a Deus. Então Deus quer que a gente tenha a visão que Ele tem. Amém, gente? A visão de Deus é pela palavra. Eu velo pela minha palavra, eu cuido da minha palavra. Então eu tenho que olhar para a minha vida segundo a palavra de Deus. Eu só vou vencer na vida, a minha vida só vai mudar quando eu olhar para a minha vida e olhar segundo a palavra de Deus. Porque se eu olhar para a minha vida segundo a palavra de Deus, eu vou estar olhando para a minha vida do mesmo jeito que Deus está olhando lá de cima.
Deus não olha para você e não te vê como um coitadinho. Quem se vê como um coitadinho é a própria pessoa. Deus não olha para você e te vê como um derrotado, como um fracassado, não. Quem vê a pessoa como um fracassado, como um derrotado, é a própria pessoa. Deus olha para você e vê você vencedor. Você pode estar no fundo do poço, você pode ter entrado aqui com a sua vida destruída. Deus está olhando para você e está enxergando um vencedor. Só que sabe qual é o problema? É que você não olha para você assim. Você olha para você igual Abraão estava olhando para ele. Gênesis capítulo 15. Não precisa marcar nada hoje, só abre. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 15. Começo da Bíblia, fim não, começo. Tô ligado, Fica aí. Gênesis 15, primeiro livro. Gênesis capítulo 15. Quem chegou, diga amém. Vamos lá. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será de sobremodo grande. Respondeu Abraão ao Senhor Deus: que me haveis de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão a mim: não me concedeste descendência, e um servo, olha só, e um servo nascido na minha casa será o meu quê? Meu herdeiro. Olha para cá. Abraão, ele tinha promessa de quem? De Deus. Só que Abraão, ele entra na casa dele, na tenda dele, e Abraão começa a olhar a idade dele, velho. Ele começa a olhar a idade de Sara, velha. Ele começa a olhar a esterilidade de Sara. Ela era estéril, não podia gerar, não podia ter filho. Então Abraão, ele começa a olhar dentro da casa dele, e ele começa a procurar um herdeiro. Ele olha seus bens, fazendas, gados, tudo que tinha, e ele começa a procurar um herdeiro. E ele encontra, porque quando Deus fala com ele, diz: Senhor, o Senhor não me deu um filho, e o meu herdeiro vai ser o filho de uma serva, nascido na minha casa, que vai herdar isso aqui tudo. Só que entende uma coisa, Abraão, ele estava olhando errado. E tem muita gente assim. Tem muita gente que olha para o tamanho do problema. Tem muita gente que olha para o tamanho da dificuldade. Tem muita gente que olha para as condições. Abraão estava olhando para as condições. Enquanto você olhar as suas condições, você não consegue chegar aonde os teus sonhos querem que você chegue. Você quer ver uma coisa? Você que hoje tem uma vida melhor, antes de você chegar na vida que você está, olha lá atrás, você tinha condição de ter o que você tem hoje? Você não tem, você não tinha. Se você olhasse para isso, você não ia chegar onde você está hoje. Porque lá atrás, eu não tinha condição de ter o que eu tenho hoje. Lá atrás, eu não tinha condição de ser o que eu sou hoje. Eu não tinha. Então eu não posso ficar como Abraão. Você não pode ficar como Abraão, olhando as condições. Olhar as condições não é a visão de Deus. Olhar as dificuldades não é a visão de Deus. Olhar para as lutas não é a visão de Deus. Não. Versículo 4 diz: e isto respondeu logo o Senhor:
dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Nossa mensagem: então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Abraão estava olhando errado ou não estava? Estava. Deus disse: vem cá, Abraão, vem cá, sai daí, sai de onde tu está, olha para o céu. O que a Bíblia diz? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do... Você está olhando para onde? Você está olhando para o tamanho da doença, para a gravidade da doença? Está olhando para o tamanho da dívida? Não vai resolver não. Está olhando para as portas que estão se fechando, que estão fechadas? Também não vai resolver não. Você sabe por que demorou 25 anos para Abraão, para cumprir a promessa da vida de Abraão? Porque Deus ficou 25 anos trabalhando na visão dele. Enquanto a visão dele não mudou, a promessa não se cumpriu. Tem gente que já tem 30 anos na igreja, 20 anos na igreja. Enquanto sua visão não mudar, a promessa não se cumpre. Então Deus trabalhou na visão dele. Deus não está olhando errado, meu filho, está olhando para a dificuldade. É para você olhar para mim, é para você olhar para o meu poder, é para você olhar para a minha grandeza. Você tem que olhar para quem fez a promessa. Você tem que olhar para quem tem o poder de curar, para quem tem o poder de abrir porta. Você tem que olhar para quem tem o poder de libertar o seu familiar dos vícios. Você está olhando para o vício, está errado. Você está olhando para ele no mundo, para ele bebendo, para ele drogado, está errado. Você tem que olhar para quem tem o poder de libertar. Você tem que olhar para quem tem o poder de abrir a porta. Não adianta você ficar olhando para a porta fechada. Não adianta. Aí Abraão, Deus trabalha esses 25 anos, ele ainda erra. Mas depois Deus consegue abrir a visão dele. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Deu trabalho. E como deu trabalho, hein? 25 anos. Mas chega uma hora que a visão dele foi aberta. Diga glória a Deus. E hoje é o dia que Deus vai abrir a visão daqueles que vieram. Você tem que olhar, não é para o resultado do exame. Não adianta. O médico já falou. O médico já receitou. Sim ou não? Não adianta. Romanos 4, quem achou, diga amém. Verso 19. Olha só. Olha que coisa. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Verso 20, Romanos 4, 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa. Diga glória a Deus. Depois disso Isaac nasceu. Amém, gente? Depois que ele acreditou, mesmo sendo de quantos anos aqui? 100 anos. Mesmo a idade avançada de Sara, ele parou de olhar para isso. Diga glória a Deus. Ele parou de olhar para isso. Ele parou de olhar para a idade de Sara. Ele parou de olhar para a idade dele. Ele parou de olhar para a esterilidade de Sara. E ele começou a se fortalecer em que mesmo aí?
Se fortalecer em quê? Na fé. Diga glória a Deus. Quando Deus viu que ele estava olhando para ele, Deus disse: pronto, agora você está olhando certo. Então, como você está olhando certo, agora Isaac vai nascer. Aí Isaac nasceu, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Você tem que aprender que você tem que olhar e já se ver dentro da casa que você quer. Pastor, mas eu não tenho condição de comprar. Eu não estou falando de condição, eu estou falando de vir. Deus não trabalha com condição, Deus trabalha com visão. Esquece esse negócio de condição. Começa a ver, começa a se ver abençoado, começa a se ver curado. Deixa Deus trabalhar na sua visão. Começa a se ver prosperando. Começa a se ver salvo. Diga glória a Deus. Começa a se ver no céu. Amém? Conversando com os anjos, conhecendo Moisés, conhecendo Josué. Começa a se ver diante do trono de Deus. Engraçado. A pessoa não quer se ver curado, não quer se ver prosperando. A pessoa não quer se ver dentro da sua casa própria, acha que isso é loucura, acha que isso é demais. Mas também não quer se ver no inferno, né? Ninguém quer se ver no inferno, né? Então, se você não quer se ver no inferno, não quer se ver no céu, já se vê no céu, começa a se ver também abençoado. Começa a se ver chegando na igreja, naquele carro lá que você viu. É hoje. Diga glória a Deus. Quando chegar ali, o obreiro perguntar: tem testemunho? Você dizer: tenho, e é grande. Entrar e dizer: tem testemunho? Tenho, eu vim parar o culto hoje. Está ali a benção. Mas só vai acontecer quando você começar a se ver. O pastor tem profetizado, muita gente tem recebido. Porque muita gente já, na hora que o pastor profetiza, se vê. Amém? A maior dificuldade, não pelo poder dele, mas por causa das pessoas que Deus tem, é com isso. As pessoas não conseguem se ver abençoado. E ficam olhando para a dificuldade o tempo todo. Olha que coisa forte, segundo Crônicas capítulo 20. Quando 3 reis, segundo Crônicas 20, quando 3 reis se levantaram contra Josafá. Eu não vou ler a história toda não, só vou ler 2 versículos lá. 3 reis se levantaram contra Josafá. O exército dele era pequeno e fraco. O exército dele era pequeno e o quê? E fraco. Mas o que fez a diferença foi a visão. E vou te mostrar. Segundo Crônicas, capítulo 20. Não consegui, você anota em casa. Você vai lá e... Em nome de Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 20. Essa palavra abençoada de Deus para a sua vida. Amém, gente? Você está entendendo, sim ou não? Amém. Versículo 12. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim, olha que coisa tremenda, diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra este? Porque em nós não há o quê? Não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Espera aí, para aí, no que fazer. Ele disse: eu não tenho força, e eu também não sei o que. Meu Deus do céu, você já viu aquela palavra, o beco sem o que? Tem muita gente que entrou aqui assim: eu não tenho força, eu não tenho ninguém, eu nem sei por onde começar a resolver. Vou te ensinar dentro da palavra. Diga glória a Deus. Ele disse: meu exército é fraco.
Meu exército é pequeno. Estratégia eu não tenho. Mas pense numa coisa que eu gosto na Bíblia, quando eu encontro assim, porém. Quando eu estou lendo na Bíblia que eu acho porém, eu digo, aqui tem alguma coisa. Aí diz assim, ó: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. Mas eu estou olhando, eu estou esperando um sinal, eu estou esperando uma resposta, eu estou esperando uma saída, eu estou esperando de Deus por onde começar. Diga glória a Deus. Eu não tenho condição, mas eu estou olhando para aquele que tem e pode me dar condição. Eu não tenho capacidade, mas eu estou olhando para aquele que tem capacidade e pode me incapacitar. Se Davi fosse olhar para o gigante, Israel não tinha vencido. Davi olhou para Deus: quem é esse gigante? Deus vai entregar ele nas minhas mãos. E todos vão saber que Deus é o Deus dos exércitos de Israel. Amém, gente? Não adianta você ficar olhando para a doença, para a diabetes, olhando para a hérnia. Tem gente que todo dia fica com a mão, está crescendo, amarrado, está repreendido. Tem gente que fica, não adianta você ficar olhando para a dor na perna. Ontem eu estava andando mais ligeiro, hoje eu já estou mais devagar. Não adianta. Absolutamente o quê? Nada. Rapaz, a dívida está aumentando, ó. Já subiu o juro hoje. Todo dia corre juro, irmão. Dependendo aonde foi a dívida, onde é, todo dia corre o quê? Aí você olha para isso, só fica desesperado. Tem que olhar para Deus, amém? Você tem que colocar os seus olhos em quem? Em Deus. Você não pode olhar para a dificuldade não, irmão. Se você olhar errado, você perde a batalha. Números capítulo 13. Se você olhar errado, você é derrotado na guerra. Diga glória a Deus. Aí Josafá olhou para quem? Para Deus. Aí Deus foi lá e deu a vitória para ele. Diga glória a Deus. Você conhece a história? Números capítulo 13, começo da Bíblia. Ele olhou para Deus, Deus foi lá e deu o quê? A vitória. Olha Números 13. Números capítulo 13. Deus disse a Moisés assim: ó, Moisés, manda 12 espias espiar a terra. Aí Moisés mandou os 12 espias espiar a terra. Aí eles foram lá, olharam a terra era boa, a terra verdadeiramente manava leite e o quê? E mel, olha que maravilha. Trouxeram o fruto da terra para trazer, Números capítulo 13, para trazer um cacho de uva. Foram vários homens, tiveram que colocar o cacho de uva num pedaço de madeira para trazer, que era muito grande. A terra era boa. Era. Só que a terra morava gente lá. A terra tinha inimigos. A terra tinha o quê? Inimigos. Aí vai os espias passar o relatório da terra para Moisés. Aí eles foram lá, olharam a terra. E olha a maneira de olhar. Capítulo 13, versículo 33. Diz assim, ó. Olha só. Também vimos ali gigante, e os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos ao seu quê? Meu Deus do céu. Eles chegaram na terra que Deus tinha prometido. Na hora que eles olharam a terra, os 10,
Eles disseram: misericórdia, olha o tamanho daqueles homens. olha o olhar deles, olha o tamanho daqueles homens. Eles vão nos esmagar. Porque eles olharam para eles diante do inimigo, e eles viram, eles olharam para os inimigos e disseram: os inimigos são maiores do que nós. Quem está entendendo? Os inimigos são mais fortes do que nós. Só que eu tenho uma coisa para falar para você: o diabo não é mais forte do que nós. Eu vou repetir isso aqui: o diabo não é mais forte do que nós. Essa diabetes não é mais forte do que você. Esse vício não é mais forte do que você. Essa dívida não é maior do que você. Não é. Esse problema no seu casamento, na sua família, não é maior do que você. Não é. Se você olha assim, você está olhando errado. Eu não sei qual é o problema, dificuldade que você entrou aqui hoje, mas eu quero dizer para você que não é maior do que você. Você tem que entender que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é grande, você é grande. Você tem que colocar isso no seu coração. E os 10 disseram: nós somos gafanhotos, porque eles são grandes. Mas graças a Deus que estava lá 2 homens. E se você parar para observar, esses 10, olhe para mim, eles não entraram na terra porque eles olharam errado. Só entrou na terra 2, Josué e quem? Por quê? Visão. A visão deles fez toda a diferença. Como assim, pastor? Capítulo 14, versículo 6 em diante. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos a dará, terra que emana leite e mel. Nossa mensagem, tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, não temais ao povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Diga glória a Deus. Josué e Caleb chamou o povo e disse: não sejam rebeldes, nós vamos entrar na terra, e sabe o que vai acontecer? Nós vamos devorar aquele povo igual se devora um saco de pão. Por isso que só eles entraram, só eles 2. Aquele primeiro povo não entrou. Por que aquele primeiro povo não entrou? Porque a visão deles era uma visão fraca. Eles diziam que não podia, eles diziam que não conseguia. Josué e Caleb disseram: nós vamos devorar como um saco de quê? Um saco de pão. Não é nada. Esse problema, essa dificuldade não é nada. Você tem que olhar e dizer: a oportunidade de eu glorificar quem? É a oportunidade de eu contar meu testemunho. Diga glória a Deus. É a oportunidade de eu contar de eu contar minha bênção. Quando a pessoa vai no médico, o médico passa um remédio, a pessoa vai na farmácia e compra o remédio, não é verdade? Mas quando a pessoa vai no médico, o médico diz assim: só um milagre, a pessoa se desespera. Eu fico sem entender. Por quê? Porque se o médico diz: toma esse remédio e vai melhorar, a pessoa vai aonde? Na farmácia. Aí o médico diz: só um milagre, a pessoa chora. Quem é que faz milagre? É quem? A especialidade de Deus é fazer o quê? Eu não entendo o choro, eu não entendo o desespero. Porque do mesmo jeito que o médico diz: é esse remédio, você recorre à farmácia. Quando o médico dizer só um milagre, pode recorrer a Deus. Pode recorrer a Deus. O médico está dando a receita, é porque o médico não assina. Seria bom se o médico assinasse assim: só um milagre, procura a igreja e carimbasse, plá, pronto. Tem gente que só vai assim: pronto, o médico receitou, agora eu vou. Tem gente que é assim: se o médico colocar aqui, só um milagre, procure a Deus e carimbar, plá, pronto. Aí a pessoa no outro dia está na igreja.
Mas o médico não assina, o médico só fala. Aí a pessoa se desespera. Domingo o irmão vai contar o testemunho que aconteceu com... domingo não, quarta. Marquei com ele para contar o testemunho que aconteceu com o primo dele. Diga glória a Deus. O áudio que veio foi esse. Olha aí, porque o médico disse só um milagre. Está em casa já, abençoado. E eu ainda falei no áudio, pronto. Pode dizer aí para o pessoal ficar em paz, porque o milagre é com Deus. Pode ficar tranquilo, milagre é com Deus. Só o milagre é com Deus. O médico disse só o milagre, o médico colocou na mão de quem resolve. E assim, isso aí você tem que ver aí, já vê curado, amém? Já vê abençoado. Olha que pérola está escrito em Provérbios 23. Olha só, hoje você vai sair daqui abençoado. Provérbios 23. Olha que coisa tremenda, que coisa forte. Acha aí. Eu só vou ler a primeira parte do versículo, a parte A do versículo. Provérbios 23. Acha aí, povo de Deus. Provérbios 23. Quem achou, diga amém. Provérbios 23, versículo 7. Eu só vou ler a primeira parte. Olha aqui, você crê na palavra de Deus, sim ou não? Olha o que diz Provérbios 23, versículo 7, a primeira parte do versículo, que é a nossa mensagem. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Diga glória a Deus. Como você se vê, assim é. Você se vê um vencedor? Sim ou não? Ixi, achei meio fraco. Achei muito fraco. Foi muito fraco mesmo. Eu lembrei até da mulher que uma vez ela... 23:7. Eu lembrei até da mulher que uma vez ela pediu oração no começo da semana. Pastor, ora por mim, porque eu estou ruim. E era uma quarta-feira. E aí eu orei por ela. Olha, domingo a senhora vai estar na igreja. A senhora está curada. Eu vou orar e Deus vai curar. Domingo a senhora vai estar na igreja. Sou pastor, domingo eu não vou estar não, porque domingo eu vou estar ruim. Está amarrado, irmão. Tem gente que é assim, você está rindo. Tem gente que é assim. Mas eu vou orar e você vai estar na igreja contando testemunho. Ela diz, pastor, depois da cirurgia eu vou. Tem gente que é assim. Tem gente que não, Deus quer fazer um milagre, mas tem gente que não consegue se ver abençoado, se ver, aí fica difícil. Entende? Assim como você se vê, se você se vê derrotado, desculpa, derrotado será. Se você se vê vencedor, vencedor você será. Você já parou para prestar atenção que, não falando mal de ninguém, nem criticando ninguém, amém, gente? Mas você já parou para prestar atenção que a igreja, cada pastor, a igreja fica diferente? Tem pastor que ele chega, né? A igreja tem mais movimento, povo, tal. Sim ou não? Mas tem pastor que chega, a igreja é aquela morta. Tem malmente os cultos, é ou não é verdade? O que é isso, pastor? Visão. É visão. É a visão de cada um. Seja sincero, esse altar ficou bonito, sim ou não? Ficou. Eu queria, se eu tivesse, me deu a minha vontade de puxar ele mais meio metro para frente e aumentar mais 20 centímetros, mas não deu certo. Não fluiu o projeto. Mas amém. Ficou bonito, não ficou? Pois há quem olhe, pastor, olha a visão do camarada. Pastor olha para um altar desse e diz assim, eu não fazia não. Porque altar assim é altar para sede. Olha a visão de Pinto. Eu ouvi isso. Só não vou dizer quem foi, nem como foi, mas eu ouvi isso. O camarada chegou a me dizer, falar isso, não, é porque ali, ele falou, com essa palavra, não, é porque ali é altar de sede. Ué, problema dele, que
É porque ele não viu o que eu fiz lá em Botirama. Se ele visse, ele ia ficar louco. Acho que ele viu, né? O que eu fiz lá, o de lá. Aqui o projeto era isso, mas o de lá tem as duas escadas na frente e tem uma escada no fundo que sai de dentro do escritório do pastor. E é tipo um túnel assim, ó. Quando o pastor está saindo, ele não consegue ver o povo, nem o povo consegue ver ele. Para mim ver o povo começar a me ver, é no primeiro degrau. Aí vai subindo assim, vai dando aquela emoção quando está cheia. Acho que se ele ver um negócio desse, ele vai dizer que eu sou maluco, então, né? Mas o de lá é assim. Lá tem uma portinha que sai, saía e é tipo um túnelzinho assim, igual aquele de jogador. A gente vai subindo assim os degraus, chegar em cima. E tem as duas escadas da frente, diga glória a Deus. Bem alto, bem grandão. O camarada olha o negócio daquele. É louco, rapaz. Faz um negócio desse. Oi, altar de Campo Formoso eu não mexia não, altar de sede, aquilo ali é bom para quando tem muitas pessoas, 500, 400 pessoas, tem uma multidão. Ele não prepara para receber a multidão, Deus não manda. Tem que estar preparado, diga glória a Deus, que venha, amém? Que venha. Mas sabe o que é isso? Posso continuar pregando ou paro por aqui? Abre Mateus capítulo 6 então. Vou ler esse mais um e encerro. Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Mateus capítulo 6. Acha aí. Leio esse mais dois, que eu tenho uma forte para mostrar para você aqui. Mateus capítulo 6. Sabe o que é isso? É a visão, gente. Você tem que ter essa visão. Mateus 6. Mateus capítulo 6. Diga glória a Deus. Você tem que ter essa visão. Quando você que vai construir sua casa, não esqueça da garagem, viu? Você que vai construir aí, não esqueça da garagem. Amém? Pastor, mas eu não tenho um carro. Visão, diga glória a Deus. Você que está construindo aí, está mandando engenheiro fazer a planta, esqueça da garagem. Diga glória a Deus. A família vai dizer assim: para que essa garagem? Aí você diz assim: para o carro que eu já estou vendo dentro dela já. Porque depois de eu dar o carro, eu vou colocar onde? Aí Deus vai falar lá de cima: aí o carro até agora eu não sei, você não acreditou? O profeta falou, você duvidou? Então, Mateus capítulo 6, quem achou diga amém. Versículo 22. Mateus, vou voltar aqui que eu passei demais. Mateus capítulo 6, verso 22. Diga glória a Deus. Diz assim, olha que coisa forte, que palavra abençoada. Olha o que Deus ele vai falar ao seu coração no nome de Jesus. Olha o que Deus vai falar. São os olhos, Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Diga glória a Deus. Se os teus olhos forem bons, você vai ser abençoado em tudo, gente. Tudo é a maneira que você olha as coisas. Tudo é a maneira que você olha as coisas. Se você olha dizendo: eita, isso não vai prestar, pronto, nem comece. Nem o quê? Nem comece. Você já olhou colocando defeito, meu irmão? Já era. Você já olhou colocando dificuldade? Não. Ô Pai, obrigado, graças a Deus. Quando eu chego na igreja, você vai lembrar do primeiro dia que eu cheguei na igreja aqui. A primeira coisa que eu olho, eu digo para a missionária, quando eu chego logo, sem culto, sem nada, logo: isso aqui vai lotar, isso aqui.
Isso aqui vai ter milagre como nunca. A minha visão é essa. E é o que Deus faz. É o que Deus faz, Deus muda. Amém, gente? É o que Deus faz. Esses dias eu estava, há uns meses atrás, eu tive que mudar aqui o salão de cortar cabelo de um rapaz, mas ele estava saindo, eu tive que ir em outro. E aí ele disse, não vou poder cortar agora e tal. Aí eu fui em outro, adiantar, que acho que eu tinha que viajar, fazer alguma coisa. E aí eu cheguei, comecei a cortar o cabelo. E aí, se o senhor é o pastor da igreja dali, eu sou, da misericórdia de Deus, estamos ali. Eu disse, rapaz, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu estou aqui há um tempão. E naquela igreja ali, desde que ela foi para ali, eu nunca vi aquela igreja com tanto movimento. Falei para ele, digo, graças a Deus. Graças a Deus. Amém, gente? É a visão. Amém? É a visão. Se chega com a visão fechada, sinceramente, nós estamos longe do centro, estamos afastados, estamos longe, tem toda dificuldade. A gente sabe disso. Diga glória a Deus. Mas a visão não pode ser essa. A visão é trabalhar e Deus dá o resultado. Versículo 23, para a gente ir para outra parte, diz assim, ó: se porém os teus olhos forem mau, todo o teu corpo estará em trevas. Misericórdia. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grande trevas serão. Olha que coisa forte, hein? Presta atenção nisso, fica ligado. Porque se os teus olhos forem maus, se você olhar mal as coisas, se você não olhar as coisas do jeito que Deus quer que você olhe, em vez das coisas dar certo, tudo dá o quê? Errado. É treva, é escuridão. Então, pelo amor de Deus, olha o teu filho, teu marido, tua esposa, tua filha, começa a olhar diferente. Olha como homens de Deus, mulheres de Deus, já começa a olhar e já vê aí do teu lado adorando a Deus. Começa a olhar diferente. Começa a olhar diferente. Começa a olhar a sua vida financeira diferente. Amém, gente? Deus vai te dar aquilo que você está vendo espiritualmente, é a tua visão. É a tua visão. Moisés, ele tirou 3 milhões de pessoas do Egito, com algo sobrenatural. Diga glória a Deus. Olha Hebreus capítulo 11, por favor. Isso aqui é forte. Hebreus capítulo 11. Lá no finalzinho, estou quase encerrando, quase. Hebreus capítulo 11. Oh Deus maravilhoso. Hebreus capítulo 11. Você vai ver que o que Moisés ele via para tirar o povo. Hebreus capítulo 11. Eu vou ler esse, mais um, agora é mais um e eu termino. Está com sua água aí? Sim ou não? Quem recebeu a água? Daqui a pouco nós vamos fazer um ato de fé, neste instante. Neste instante. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Olha o que diz, Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é, o que, igreja? O que é que Moisés via mesmo? O que é que Moisés via mesmo? Visível. Você consegue ver o homem visível? Deixa eu te explicar isso aí para você entender. Toda vez que Moisés ia falar com Faraó, para Faraó liberar o povo,
Faraó aumentava o trabalho do povo, batia no povo, escravizava o povo, ficava pior. Mas Moisés não desistia. Diga glória a Deus. Moisés não desistia, porque Moisés, mesmo aquela situação aos olhos físicos dele, aquela situação piorando, mas Moisés conseguia ver aquele povo liberto em uma terra boa que manda leite e mel. Eu vou simplificar mais ainda para tu entender. Quem já fez construção aqui ou reforma em casa? Reforma em casa, quem já fez? Já fez? Começo da reforma, é bonito ou feio o começo da reforma? Terrível, é uma bagunça, uma poeira. É uma bagunça, é uma poeira, tem que tirar móvel do lugar, é sujeira, sim ou não? Mas você não para, por causa da bagunça, porque está feio, você não para. Você vai até o fim, sabe por quê? Porque vamos supor, você está lá reformando um quarto, começa uma bagunça, aquela reforma tudo fora do lugar, uma sujeira, mas na tua mente, quando o pedreiro terminar aquele quarto, vai estar bonito, pintado, suíte, tudo no lugar. Essa tem que ser a sua visão espiritual. Você não pode olhar para a dificuldade. Moisés via, toda vez que eu vou falar com o faraó, o povo está sofrendo, mas ele insistiu, porque ele não vou ver esse povo liberto, eu vou ver esse povo na terra prometida, eu vou ver esse povo se alimentando do melhor de Deus. E ele insistiu, até ele conseguir tirar o povo, levar o povo. Diga glória a Deus. Porque a palavra diz que nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos por fé. Você tem que andar por fé. Imagine se o pastor chegar na igreja e olhar para o povo e ver o povo todo doente. Não vai dar certo. Ver o povo todo fraco. Se o pastor olhar e ver o povo todo, ele não vai conseguir trabalhar. Ele já tem que ver curado, ele já tem que ver prosperando, ele já tem que ver um povo abençoado. Diga glória a Deus. É por isso que muitas das vezes a gente age de uma forma que você não entende. É porque a gente olha para você diferente. Eu já vejo você abençoado. Não importa a maneira que você entrou aqui, não importa a maneira que você sentou para conversar comigo, não importa. Eu já vejo você abençoado. A diferença é essa. Por isso que eu acho diferente. Meu Deus, estou passando por tanta luta. O pastor fala isso, faz assim. É a diferença, a visão. E a visão espiritual, não é carnal não. E quem abraça isso, quem recebe isso, Deus abençoa de verdade. Então que hoje Deus ele possa abrir os teus olhos espirituais. Amém, gente? Moisés, ele viu o invisível. Teve outro homem também que viu o invisível e foi abençoado. Diga glória a Deus. Para terminar, 2 Reis capítulo 6. 2 Reis 6. Eu termino agora. Você crê na palavra, sim ou não? Você vai sair daqui hoje vendo o invisível. Mas não é aquele chá que o Chaves fazia lá não, né? O pelo de gato, um bocado de coisa amarrado. 2 Reis, capítulo 6. Você vai sair daqui hoje vendo as bênçãos de Deus na sua vida, igreja. Você vai sair daqui hoje de maneira diferente. Amém? Quando eu cheguei, 2 Reis, tá? Quando eu cheguei na minha primeira igreja, eu era bem mais novo. Imagine eu, 13 anos mais novo. Aí eu cheguei na minha primeira igreja e eu peguei uma igreja que estava, vou usar esse termo, está destruída praticamente. Igreja com confusão, com fofoca. Uma igreja que estava pela mão de Deus, minha primeira igreja. Aí quando eu cheguei, na primeira sexta-feira,
Aí quando eu estava orando para poder falar com o povo, primeiro culto, eu digo isso porque ela me falou. Aí uma senhora, ela estava com o marido dela na igreja. Aí ela me disse isso. Aí quando ela olhou, que ela disse assim, ela pensou: ixi, é esse menino? Meu Deus do céu, se os pastores antigos não aguentou esse povo, imagine agora mandar um menino. Oh meu Deus, o menino não vai aguentar nada. Quando eu dei boa noite, o marido dela manifestou lá no meio da igreja, primeiro culto: boa noite, igreja, paz. Mas eu já tive que descer para... E aí pronto, começou o trabalho. A igreja começou a encher, começou a dar gente na rua. Comecei a fazer culto, 2 cultos, terça, 2 cultos, quinta, 2 cultos, sexta, 2 cultos, domingo. Igreja crescendo, abençoada, diga glória a Deus. Aí depois a gente conversando, ela falou: eu tenho que falar uma coisa para o senhor, eu tenho que pedir perdão, porque... E até hoje você chega lá, o povo não esquece, foi um trabalho bem feito, amém, gente? A igreja cresceu tanto que eu casei lá. Chegou uma hora que o regional disse: não, você não consegue ficar sozinho mais não, tem que... liga para sua noiva, marca o casamento, casa. A igreja está grande demais, está abençoada demais, não vou ficar sozinho lá mais não. Casei lá. Minha primeira igreja, diga glória a Deus. Aí a pessoa olhou e disse assim: esse aí não vai dar conta. Fiquei quase 3 anos lá e foi uma bênção de Deus. A igreja cresceu, acabou a fofoca, acabou a mentira, acabou a confusão, acabou tudo. Deus começou a operar, paralítico andou, milagres, a pessoa foi curada de tuberculose. Foi uma mulher que desmaiou não, a mulher morreu no meio do culto uma vez. O diabo quase mata a mulher, eu fui lá, orei, a mulher ressuscitou. Semana ela estava na live, tem um tempo desse aí que ela apareceu, eu fiz um comentário, ela confirmou isso lá. E Deus foi abençoando, diga glória a Deus. É a visão. Para terminar, capítulo 6, versículo 14. Versículo 14 diz assim, ó: então enviou para lá cavalos e carros e fortes tropas, e chegou de noite e cercou a cidade. Versículo 15: tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, saindo, eis que as tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhes disse: ah, meu senhor, o que faremos? Olha para cá. O rei da Síria se levantou contra Eliseu. Eliseu era homem de quem? O rei da Síria disse: manda o exército para lá que eu quero a cabeça dele, eu vou matar esse profeta. Aí pegou o exército, mandou para lá, cercou a cidade. Aí quando o obreiro de Eliseu acordou, ele viu a cidade cercada com os inimigos. Ele disse: meu Deus, e agora? A cidade está o quê? Cercada, e agora? Meu Senhor, o que nós vamos fazer? Ou seja, como nós vamos sair daqui? A cidade está cercada, os inimigos cercaram, agora já era, acabou para nós. Mas olha o homem de Deus, versículo 16: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ai, Jesus, espera aí, não tinha ninguém. Humanamente falando, não tinha ninguém, só tinha eles dois. Mas Eliseu conseguiu ver os anjos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Não sei se você consegue ver, mas eu vejo isso.
Hein? Muita gente assim, o anjo de guarda. Tem gente que acha que isso é errado. Não é errado não. Todos nós temos, não é anjo, temos anjos de guarda. Todos nós. Não adorando, adorar só quem? Eles estão amando de Deus para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que te guarde em todos os teus caminhos. Você não vê, mas a partir de hoje você começa a ver com os olhos espirituais. Aonde você for tem anjos te guardando. Tem anjos em volta de você. Essa visão, tem que ter essa visão, irmão. Tem que ter medo não. Às vezes se você vê o perigo ali, você puder desviar, desvie do perigo, diga glória a Deus. Mas tem hora que não dá para desviar do perigo. Tem hora que você, sem perceber, você está no meio do perigo. Não se desespera, porque os anjos já estão trabalhando em volta de você. Finalizo. Diz assim, ó. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que eles abram os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eita Deus poderoso! Eita! Ele orou para que Deus abrisse os olhos dos seus servos. E eu vou orar hoje para você. Está vendo como é bom você não faltar? Eu vou orar hoje para Deus abrir os teus olhos espirituais. Só que eu vou fazer um ato de fé. Fica de pé, pega a água, destampa a água. Você vai lavar os olhos agora. Pastor, vai molhar a igreja. Já veja a igreja seca, meu irmão. Se terminar aí, fique em paz. Pega aí, levante. Não molha ainda não, espera, né? Calma. Já veste não. Precisa do copo não. Eu vou molhar minha mão mesmo aqui. Eu não vou usar o copo não. Se eu quiser usar, eu não vou usar não. Eu vou direto. Vou descer aqui, porque aqui o altar aqui tem o tapete ali, o fio ali, não pode. Senhor, a palavra do Senhor diz que o profeta orou e o Senhor abriu os olhos do povo, do servo dele. Hoje, meu Pai, eu sou menor do que Eliseu, mas eu oro em nome de Jesus Cristo para que o Senhor abra os olhos da tua igreja, que a partir de hoje essa pessoa possa olhar a sua vida diferente, que ela não possa mais olhar para os problemas, mas olhar para a solução, mas olhar para a vitória, para as conquistas, olhar e ver que ele é muito mais que vencedora. Meu Pai, mais uma vez eu te peço uma unção sobre esta água para limpar os olhos dessa pessoa, porque a palavra diz que os olhos é a janela do corpo. Tudo que os nossos olhos veem vai para o coração. Então o Senhor limpa os olhos, toda impureza, seja na tua casa, na vida dela, tudo que tem atrapalhado essa pessoa ser fiel. Tem muitas pessoas que não conseguem ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque ela tem maus olhos. Ela tem maus olhos. Ela acha que o pastor está roubando. Tem muita gente que não olha, não acredita na pregação, porque ela olha e ela pensa que o pregador tem uma vida errada. Mas eu percebo que a vida de muitas pessoas não tem mudado, Senhor, porque os olhos não têm sido bons. Ela tem olhado e tem visto só problema, só dificuldade, só adversidade. Mas consagra essa água agora que o teu povo segura nas mãos, aqui na igreja, aquele que está acompanhando esta oração após a palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, consagra.
essa pessoa vai começar a ver coisas grandes na vida dela acontecer. Em nome de Jesus, diga: eu creio. Lava os seus olhos. Isso. Pode lavar os seus olhos. Isso, com seus olhos fechados. Porque quando você abrir os seus olhos, você vai ver coisas grandes de Deus na sua vida a partir de hoje. Lave os seus olhos e tampe a sua garrafinha. A partir de hoje você está livre de toda impureza. Toda impureza, tudo aquilo que estava impedindo você de ser abençoado, tudo aquilo que estava te atrapalhando, a partir de hoje acabou. A partir de hoje acabou. Se prepare, porque comece já a se ver abençoado agora, igreja. Comece a se ver próspero agora. Comece a se ver curado, curada. Você já pode dar até um sorriso. Já coloque um sorriso no seu rosto. Comece a se ver prosperando e já coloque um sorriso no seu rosto. Comece a ver o seu filho adorando a Deus na igreja, e comece a se alegrar. Comece a ver o marido na presença de Deus, comece a ver a esposa, mas comece a se alegrar de verdade, igreja. Comece a colocar um sorriso no seu rosto de verdade. Comece a colocar um sorriso no seu rosto, já se vendo o milagre. Comece a se ver testemunhando. Comece a se ver contando a sua bênção. Aleluia. Eita, se ele canta labás. Aleluia, Jesus. Eita, Deus. Eu sei por onde passei, quantas lágrimas que chorei, para chegar aonde estou. Glória a Deus, aonde você estiver, você é um milagre, meu irmão. Deus me achou no deserto. Acabou o deserto, acabou a solidão, acabou o sofrimento, aleluia. Consumido Pela dor, hoje eu sou um milagre, aleluia. hoje eu sou o milagre das casas. Amor, o Senhor me arrancou, me arrancou. Então diga: sou milagre, declare, igreja. Já se veja o milagre, meu irmão, aleluia. Saída assim, aleluia, para os braços teus. Eita, Deus de poder e glória, aleluia. O deserto, acabou o deserto, igreja, acabou. E a escravidão, aleluia. Oh Deus, oh, aleluia. Que esperava, a angústia me secava na cadeia do sofrer. Lá do alto Deus me viu, lá do alto Deus me viu. Oh, glória, aleluia. E a cadeia ele quebrou. Eita Deus, do vale de ossos secos, para os braços de Deus, o milagre hoje eu sou.
para os braços seus. Rapaz, meu Deus. Meu opróbrio perdoou os meus pecados no meu coração. O milagre pra glória de Deus. Sair das cinzas e do mundo das braços teus. Acabou o deserto e a escravidão. Deus tirou meu próprio, perdoou os meus pecados, mora no meu coração. Sou um milagre pra glória de Deus. Glória de Deus, aleluia, aleluia. Saí das cinzas e do monturo para os braços seus. Eita, Deus poderoso. Acabou o deserto e a escravidão. Deus tirou meu opróbrio. Perdoou os meus pecados e mora no meu coração. Então, é nessa fé. E nós vamos, terça-feira tem culto, 7:30 da noite, aqui na fé, em nome do Senhor Jesus. Você deve estar presente, amém? Trazer a sua lâmpada. E quarta-feira, dia 30, é o grande dia. Você vai passar por essa porta, né? Você vai passar por essa porta, para a glória de Deus, receber o óleo da alegria, e Deus vai abençoar, vai curar, vai libertar. A palavra de Deus vai ser pregada, amém, gente? Em nome de Jesus.